a mais um webinar promovido pela SAESP. Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pela SAESP. Sejam todos muito bem-vindos nessa segunda-feira à noite. E essa é uma noite muito especial e eu fico muito honrado em receber aqui nesse nosso webinar dois grandes colegas e extremamente conhecedores e estudiosos sobre esse tema que nós vamos falar agora à noite, né? Então, nós teremos agora à noite um webinar falando sobre pró e contra a reposição volêmica no paciente de alto risco. E fica aqui conosco, então, vocês têm um chat do YouTube do lado direito aí da sua página, quem tiver no celular na parte de baixo, fiquem à vontade para mandarem suas perguntas, suas sugestões, tá, seus questionamentos, que após a apresentação de ambos, eu transmito a eles as perguntas dos senhores, tá bom? Então, nós teremos aqui nesse pró e contra de reposição polêmica, com a gente o Dr. João Manuel Silva Júnior. O Dr. João Manuel, ele é PhD em Ciências Médicas, ele é diretor do Departamento de Anestesiologia do Hospital do Servidor Público do Estado e ele é médico intensivista da Divisão de Anestesia da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Israelita Albert Einstein. E o Dr. João vai falar para a gente sobre contra a albumina, a favor do cristalóide. E depois, na sequência, nós temos o professor Antônio Carlos Aguiar Brandão. Professor Brandão, ele é mestre e doutor pela Faculdade de Medicina de Botucatu, pela Unesp. Ele é reitor e professor da Univas, responsável pelo Centro de Ensino e Treinamento da Faculdade de Medicina de Pouso Alegre. Ele é o nosso coordenador nacional do SAVA. Tenho certeza que quem já fez algum SAVA, né, conhece o Brandão, porque o Brandão está presente em todos os SAVAs. Atualmente é nosso diretor administrativo da SBA, neste ano de 2020, e especialista em terapia intensiva pela AMIB. Então, para começar, eu vou passar a palavra aqui ao Dr. João Manuel, que vai falar um pouquinho para a gente de contra-albumina e pró-cristalóide. João, fica à vontade. Obrigado pela presença mais uma vez. A palavra está com você. Bom, obrigado aí, Falcão, obrigado à SAESP também por dar essa oportunidade de a gente poder estar falando desse assunto aí que a gente tem estudado bastante aí nos últimos tempos. Eu vou compartilhar aqui minha tela primeiro. Então a ideia é a gente discutir aqui a respeito de albumina e cristalóide. A minha proposta aqui é falar a favor de cristalóide. Obviamente, depois no final a gente discute aí um pouquinho mais a respeito dos dois assuntos, mas a minha pretensão aqui é eu tentar vencer aí essa guerra contra o Dr. Brandão. Então vamos lá. Eu não tenho nenhum conflito de interesses aqui sobre o que vou apresentar, talvez apresente algumas formulações e algumas coisas específicas, mas é só para fins de ilustração aqui da nossa aula. Então, para começar, a administração de fluidos, ela é um ponto-chave em qualquer tipo de cuidado em paciente cirúrgico de alto risco ou paciente de terapia intensiva. E quando a gente pensa em dar fluido, a gente quer adequar o volume intravascular, principalmente quando o paciente apresenta algum grau de hipovolemia, assegurar o equilíbrio ácido-base eletrolítico dele, daí vem a história dos cristalóides, que a gente vai citar um pouquinho mais a fundo, e garantir a perfusão tecidual adequada sempre que é possível. Só que um ponto importantíssimo que a gente tem que falar, independente do tipo de fluido, os fluidos eles são considerados como uma droga, né? Não é apenas um copo d'água que a gente está dando para os nossos pacientes. Todo tipo de fluido ele tem algum problema, nenhuma solução é inócua, e mesmo cristalóides quanto albumina vai surtir algum efeito colateral, principalmente se a gente fizer e colocar ele de forma inadequada, tá? O ideal era que a gente conseguisse um substituto plasmático, ele teria que ser isoncótica, isotônico, né? Ter um efeito expansor intermediário, uma meia-vida intravascular prevista, isso seria o ideal. Não aumentar a viscosidade plasmática, ser secretado tanto pelo rim, quanto ser descartado sem um armazenamento intracelular. Ter somente efeito expansor, né, e modular a ação inflamatória e não apresentar nenhum evento adverso específico ou proporcionar mais infecção para os pacientes, além de
de ser de baixo custo e poder ser estocado a temperatura ambiente por um longo período de tempo. Obviamente que a gente ainda não chegou nessa solução ideal, mas estamos bastante próximo disso aí. Então, quando a gente vai pensar em fluidos de uma forma geral, a gente tem que pensar nos princípios, né, básicos, o que a gente está querendo com aquele fluido que você está administrando. Então, você pode pensar em dar coloide, aqui no caso, se você quer manter no intravascular. Agora, se você quer expandir até o interstício, seria a solução salina, um outro tipo de cristalóide, e a glicose seria a expansão em todo o tecido, até na parte intracelular. Então, obviamente, antes da gente poder discutir o que é melhor ou não, a gente tem que se basear nesses princípios, né, dessa administração desses fluidos, para saber o que você está querendo, você está pretendendo realizar com o seu paciente, né? Hoje a gente sabe dos eventos adversos de todos os tipos de fluidos. É igual eu falei para vocês, todos eles apresentam algum tipo de problema. E, obviamente o Brandão vai citar os problemas relacionados com a solução dos cristalóides. Eu aqui estou mostrando dos coloides, mas existe um meio termo para todos eles. Tem um ponto específico que a gente consegue evitar os efeitos colaterais dessas medicações, né? Então, dando menos, o menos efeito colateral e o quantitativo adequado que a gente pode fazer para os nossos pacientes. Então, quando a gente fala em coloide sintético, por exemplo, existem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. Então, o coloide sintético parece que aumenta mais a questão da insuficiência renal nos pacientes, e aqui diversos estudos, aqui numa meta-análise, mostrando que nesse ponto é favorável a gente dar cristalóide. Então, nesse aspecto de coloide sintético, a gente sabe que a solução cristalóide é mais favorável. Cristalóides, a gente tem basicamente 3 apresentações aqui no Brasil, que é a solução salina, o Ringer lactato e o plasma light. A ideia deles é manter o volume em todo o compartimento extracelular, como eu já apresentei para vocês, e a expansão dele intracelular, se você der 1.000 a 200, de 100 a 200 ml após 60 minutos de uma infusão de 1 litro, é o que vai ficar no intravascular. Então talvez não seria a solução mais ideal para a gente querer expandir os nossos pacientes de imediato. Os cristalóides isotônicos, eles têm um peso molecular que vai até no máximo 300 milimóis, a distribuição em todo o espaço extracelular, e os efeitos hemodinâmicos são máximos sempre no final da expansão, né? Isso é discutido até hoje se a gente tem que fazer essa expansão rápida ou lenta, mas a gente sabe que só no final da expansão é que a gente vai ver a melhoria em relação aos efeitos hemodinâmicos. E tem a questão do equilíbrio eletrolítico, né? Qualquer solução salina, ela deve conter o equilíbrio entre as partículas negativas e positivas, né? E soluções eletricamente neutras, né? Eletricamente neutras são, de fato, mais balanceadas. Então, o ideal é a gente atingir essa neutralidade com todos os tipos de soluções. E hoje, a questão das soluções cristalóides é que tem o maior problema em relação a essa neutralidade elétrica, que às vezes a gente não consegue com alguns tipos de solução, por exemplo, com as soluções salinas, né? Que tem esse problema em relação à eletroneutralidade, principalmente eles têm mais potencial de acidose, principalmente acidose hiperclorêmica, né? Só que essa acidose hiperclorêmica, com o trabalho que a gente apresentou antigamente aqui, mostrando pacientes com hipercloремia e sem hipercloремia, o quantitativo que você tem que dar dessa solução é bem mais elevado. E hoje a gente sabe que o ideal é não dar tanto volume assim para os pacientes, né? Talvez a gente tenha que segurar um pouquinho em relação à reposição volêmica. E uma outra questão, né, a gente descobrir dessas soluções cristalóides qual teria, né, a situação que seja mais próximo do plasma, né, que não tenha tanto uma carga tão pesada de sódio, não tenha uma carga tão pesada de cloro, como as soluções que são mais balanceadas com pH mais neutro, né, em relação ao pH mais plasmático, né. Então a solução salina tem essa questão do pH e da carga de sódio e de cloro, mas as outras soluções aqui, elas têm uma concentração que são mais amigáveis, né. Tem todo esse problema relacionado com a acidose metabólica hiperclorêmica, né, que a gente sabe, ela parece que tem uma maior mortalidade, principalmente em pacientes cirúrgicos, isso já foi visto anteriormente, né, e tem a questão da função renal, que ela acaba alterando também quando a gente acaba utilizando uma grande quantidade. Só que nesse mesmo estudo aqui, que a gente teve a oportunidade de realizar, o que foi visto é que essa
essa questão da insuficiência renal, ela era uma situação que é autolimitada, ela não fica para sempre. Então, depois de um determinado momento, parece que o paciente ele consegue se igualar. E um outro estudo que foi bem interessante, mostrando uma comparação de soluções com cristalóides, né, solução salina, versus soluções aí balanceadas, né, um estudo grande que se chama SPLIT, um estudo randomizado, não mostrou essa grande alteração em relação à insuficiência renal, mesmo em pacientes recebendo solução salina, em comparação com solução balanceada. Então, talvez essa questão ela ainda não é totalmente conclusiva, né? Você vai falar, será que toda a solução salina que a gente vai dar para os pacientes, o paciente vai evoluir com uma insuficiência renal? Isso não é certo, né? Então, não é certo ainda dentro da literatura. E quando a gente compara colóides em relação ao custo, né, a albumina tem um custo bem mais elevado, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e por conta disso eles foram buscar outras soluções, com as soluções sintéticas, né, para tentar substituir a albumina no mercado. E quando a gente fala já de estudos prévios, né, talvez esse aqui seja um estudo clássico do Cochrane, que ele mostra que a albumina talvez aumentaria a mortalidade na população em pacientes críticos, e daí, depois desse estudo, veio uma derradeira aí no mercado para tentar tirar a albumina de vez. Obviamente que ela tinha um custo maior, mas isso não aconteceu, porque toneladas de albumina ainda continuaram sendo utilizadas, né, nos Estados Unidos e na Europa, e muitos hospitais, a albumina até é responsável por 30% aí do orçamento da farmácia, mesmo depois de ter saído esse estudo do Cochrane, né. Então, quando a gente compara aqui, a Europa ela tende a buscar um pouco mais de colóide do que os Estados Unidos, mas eles restaram a perfusão de modo semelhante, isso a gente sabe, né? Obviamente, quando você dá cristalóide, você tem que dar um volume maior, e quando você usa colóide, você tem um gasto maior. E não existe ainda evidências de superioridade de um tipo de fluido sobre o outro. Cristalóide e colóide, em várias meta-análises em relação à mortalidade, não é visto diferença em relação à mortalidade, mesmo em pacientes mais críticos, né? Então, você pega aqui, ó, mortalidade geral, comparação de cristalóide e colóide, que a gente vê não diferença de mortalidade. Em relação a edema pulmonar e mortalidade no trauma, até um favorável aqui, um pouco mais favorável para cristalóide no trauma do que a utilização de colóides, e por conta disso, até hoje, o ATLS recomenda lá a infusão na fase inicial de cristalóides. E quando a gente pega aqui os diversos efeitos colaterais, ó, comparando as soluções de uma forma geral, os cristalóides parece que não são tão maléficos assim como a gente vê na literatura em relação a diversos desfechos, tanto mortalidade como insuficiência renal, como disfunção renal, mas a gente tem que sempre pensar nas determinadas variações que a gente tem de cristalóide, o que é melhor para o nosso paciente, como já foi dito aqui anteriormente. E um grande estudo, aí, talvez um dos maiores estudos em terapia intensiva, em 2004, que saiu na New England, estudo SAFE, mostrou aqui um comparativo de albumina e solução salina. Em relação à mortalidade, não teve absolutamente nenhuma diferença de mortalidade. Então, em pacientes de UTI, aqui esse estudo ele concluiu que a albumina ou solução salina para ressuscitação volêmica tem desfechos similares em 28 dias. A infusão de albumina, 2.245 ml foi, solução salina 3.000, nos 4 dias do estudo, foi bem semelhante a quantitativa de infusão. E entre ambos os grupos aqui, eles receberam cerca de 9.000 em 4 dias de outros tipos de fluidos também. E quando a gente pega aqui, o que foi melhor para os pacientes, diversos tipos de grupos de pacientes, não teve tanta diferença, de novo aqui no trauma, sendo melhor aqui solução salina, e existia uma dúvida aqui se na sepsis a albumina seria aí um melhor indicativo para ser utilizado. E mais para frente veio esse estudo, né, em 2014, de novo aqui em pacientes com sepsis, justamente para verificar esse potencial benefício da albumina, e de novo a gente não conseguiu encontrar benefício da utilização de albumina em relação ao cristalóide, mesmo nessa população, quando foi feita uma avaliação em 90 dias. E aí, o Brandão pode falar, não, mas quando a gente utiliza cristalóide, você dá muito volume para o paciente. Aí veio esse estudo aqui mais recente, restritivo e liberal, né,
onde que, quando foi feita uma estratégia restritiva de volume em grandes cirurgias, né, o que foi observado, maior incidência de infecção do que na estratégia liberal, e um outro ponto, maior incidência de insuficiência renal na estratégia restritiva do que na estratégia liberal, e aí a gente cai por terra nessa história toda. Talvez, será que a gente tem que ser tão restritivo assim? E em alguns tipos de cirurgias a gente tem que ser um pouco mais liberal possível. Então, depois a gente pode discutir. Pacientes ressuscitados com cristalóides, eles não permanecem mais tempo em ventilação mecânica ou internados em UTI em comparação com os coloides. Os cristalóides, eles devem ser sempre a primeira escolha na reposição volêmica, isso em diversas indicações de guidelines. Eu posso falar de pacientes com trauma, posso falar de pacientes sépticos, né? O próprio Survive Sepsis Campaign, ele recomenda a utilização na fase inicial de cristalóide. E não existe evidências na literatura que suportem o uso de albumina para ressuscitação volêmica indiscriminadamente. Então, eu agradeço aí, deixo a palavra com o Dr. Brandão. Quero ver como é que ele vai sair dessa agora. Boa, João. A gente fica Boa, aí para obrigado. Obrigado, excelente apresentação. No final a gente puxa uma discussão. Tá, Antes joia. de passar a palavra para o Brandão, aproveitando que a gente já está com mais de 230 colegas conectados, quero fazer um convite para os colegas que estão aqui acompanhando a gente o webinar. No dia 24 de outubro, a SAESP vai promover um simpósio internacional da SAESP de 50 anos. Esse ano, do ano passado para esse ano, é um ano muito importante para a gente. A sociedade fez 50 anos e para fechar com chave de ouro esse aniversário de 50 anos, a gente vai promover um congresso totalmente online, é um simpósio totalmente online, serão 4 salas, já temos vários palestrantes internacionais confirmados, então convido a todos a poderem fazer parte aqui conosco. Em breve, mais notícias, colocaremos nas redes sociais, colocaremos nos sites, assim por diante, tá bom? Brandão, passa a palavra para você, vamos lá, tenta convencer a gente por que a gente tem que usar albumina agora e não cristalóide. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, meu amigo. Falcão, eu que agradeço ao convite, tá? Feito pela Comissão Científica da SAESP, em seu nome como diretor. É muito bom estar aqui, poder discutir temas como esse, e principalmente aí ao lado do João, que é um grande estudioso desse assunto, né? Eu vou dizer que eu vou ser o advogado do diabo aqui nessa discussão. Eu vou tentar defender o diabo, entre aspas, né? Eu acho que ele tem muito mais argumento. Já estou achando que o Brandão está querendo sair de lado, hein, João? O Saulo acho que já convenceu, hein? É difícil, mas eu vou tentar mostrar o lado bom, né, da albumina. É difícil, e vou tentar mostrar alguma coisa que o João também já comentou, que seria um lado contrário dos cristalóides. Bom, então, gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Bom, esse estudo aqui é um estudo interessante porque a gente está falando de paciente de alto risco, paciente crítico. Esse estudo no Reino Unido, ele mostrou que os pacientes de alto risco, quando submetidos à cirurgia, eles são responsáveis por cerca de 80% de toda a mortalidade relacionada à cirurgia. E o índice de complicação também é bastante alto, de 10 a 25, manifestado aí por infecções, complicações cardiovasculares, pulmonares e renais. Então, sempre é importante, quando nós temos um paciente de alto risco e ele vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, né, que a gente fique atento, porque esse paciente tem possibilidade aumentada de morbimortalidade no pós-operatório. Então, mais do que nunca, nós temos que reconhecer esse paciente de alto risco, e para isso, né, nós vamos utilizar protocolos de diretrizes que vão ser criados a partir de uma monitorização hemodinâmica adequada para esse paciente, utilizando aí parâmetros clínicos, macro e microcirculação, para que a gente possa, então, instituir uma terapêutica correta, tentando sempre promover a estabilização da hemodinâmica desse paciente. E para isso nós vamos lançar mão de ferramentas, que é o que a gente vai discutir aqui, através da reposição volêmica e, se necessário, também o uso de drogas vasoativas e inotrópicas. Tudo isso com uma finalidade: redução da morbimortalidade desse paciente de alto risco. E aqui, então, a gente vai discutir uma dessas ferramentas, como eu falei, que é a reposição volêmica. O João já acabou de comentar, são objetivos de uma reposição volêmica, principalmente num paciente crítico, manter um débito cardíaco com finalidade de restaurar e otimizar o volume circulante efetivo desse paciente,
manter a DO2 para que a gente tenha uma adequada perfusão e uma adequada oxigenação tecidual, promovendo a chegada do oxigênio e da glicose, e isso levando, portanto, à produção de ATP, para evitar a morte celular, a disfunção orgânica e a redução da morbimortalidade desses pacientes. O João também já comentou essa solução que eu vou usar para fazer essa reposição. Quem seria essa solução? Qual seria a solução ideal? Então, rapidamente, é aquela que aumenta o intravascular de maneira previsível e sustentada, é aquela que tem uma composição química mais próxima possível do fluido extracelular, do líquido plasmático, que seja metabolizada e excretada sem acumular no tecido e sem efeitos adversos, tanto metabólico ou sistêmico, e que tenha um menor custo-efetividade. Então, essa solução, ela não existe. E aí vem a pergunta, a escolha dessa solução é importante? Sim, é muito importante. E como que nós vamos fazer a escolha dessa solução? Nós vamos fazer baseado em conceitos fisiológicos, como conceitos das leis de Starling, o conceito, né, mais recente do glicocálice, mas também não podemos esquecer, né, da preferência e da experiência do médico na utilização desse fluido. Também já comentado, eu tenho que lembrar que todo fluido ele é um fármaco, ele é uma droga, e como tal ele tem sua indicação, que a gente tem que respeitar, assim como a dose que eu devo administrar. E também lembrar que ela tem contraindicações e tem efeitos adversos que eu tenho que conhecer e respeitar. Então, o que nós procuramos numa reposição volêmica? Nós procuramos fazer uma fluidoterapia, preferencialmente guiada e titulada individualmente para um objetivo terapêutico, mas respeitando sempre as contraindicações desse fluido. Quais são os líquidos que a gente tem para fazer reposição volêmica? Basicamente, nós temos cristalóide e colóide. E eu tenho aí duas perguntas para responder. Primeiro, falar a favor do colóide e desse colóide natural que é a albumina. Então eu vou começar por aqui e depois eu passo a falar sobre os cristalóides. Então é importante lembrar que a albumina ela tornou-se comercialmente disponível em 1940 e a partir daí ela começou a ser comumente utilizada para tratamentos de pacientes críticos. Baseado em quê? Baseado em algumas propriedades que seriam benéficas para esse tipo de paciente, como capacidade de gerar uma propriedade oncótica importante, ou seja, ela tem um poder oncótico, portanto, ela segura o líquido dentro do vaso e isso melhora, né, a perfusão. Também ela tem um papel importante na estabilização do glicocálice, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que é uma barreira importante para manter o líquido dentro do vaso, impedindo a formação de edema. É importante também no transporte de moléculas endógenas, como hormônios e de substâncias exógenas, como alguns fármacos. Ela é um antioxidante, ela tem efeito imunomoduladores e foi destacado até um efeito inotrópico em pacientes com cirrose. Muito bem, mas também, como o João falou, nós sabemos que o paciente crítico, quando ele está com um nível de albumina plasmático baixo, ele começa a apresentar desfechos desfavoráveis na sua evolução durante a doença. Então, baseado nessas duas premissas, de que a albumina, né, ela possui propriedades benéficas no paciente crítico e que a correção da hipoalbuminemia poderia melhorar o desfecho desse paciente, nós podemos concluir sim, que a infusão de albumina em pacientes críticos parece ser uma opção de consistência fisiológica. Não estou dizendo de nível de evidência, mas uma consistência fisiológica. Mas eu tenho que lembrar também que tem limitações do uso da albumina. E essas limitações basicamente se resume ao quê? Já citado o alto custo da albumina em relação aos outros fluidos e também um potencial risco, porém raro, de transmissão de micro-organismo, efeito anticoagulante e também reações alérgicas. Como já comentado também pelo João, né, baseado então nessa utilização muito fervorosa da albumina em pacientes críticos, foi feito uma revisão sistemática da Cochrane em 1988 e ela mostrou de fato que não há nenhuma evidência de que a albumina reduz a mortalidade em pacientes críticos, hipovolêmicos, com queimaduras e com hipoalbuminemia. Porém, sugere que o uso da albumina pode aumentar o risco de morte comparada aos cristalóides. Como o João disse, vinha utilizando-se albumina a todo vapor e, de repente, um banho de água fria. Para responder essa pergunta, né, foi proposto em 2004 e foi realizado um estudo, que é o estudo SAFE, né, que é um estudo que comparava a utilização da albumina com a solução salina em pacientes de terapia intensiva, a albumina 4%. E é interessante a gente chamar a atenção que foi
estudados, né, 7.000 pacientes, então um N substancial. E qual foi o resultado observado? Como nós podemos observar aqui nessa curva de Kaplan-Meier, não houve diferença entre a mortalidade com o uso da albumina em relação à solução salina, mas a albumina mostrou-se muito segura nesse estudo. Embora não houve diferença, ela não produziu prejuízo para o paciente. Um braço desse estudo, também mostrado pelo João, mostrou que aqueles pacientes vítimas de trauma tinham benefício com a solução salina, assim como aqueles pacientes que apresentavam sepse severa tiveram benefício com o uso da albumina. Então surgiu-se alguns pontos interessantes. Cristalóide para trauma, albumina, de repente, para pacientes com sepse. O outro estudo, que posteriormente apareceu, foi o estudo Albius, de 2014, e que tentou exatamente resolver essa resposta do estudo SAFE. E nesse estudo foi feita uma reposição de albumina com cristalóide, comparando com o cristalóide. Então observe que os pacientes que receberam albumina tiveram uma albumina ajustada para um valor de 3 gramas por decilitro, comparado com os que receberam cristalóide, que apresentavam uma albumina menor do que 3. E o que o estudo mostrou? Que mesmo dando albumina, também não houve diferença na mortalidade em 28 e 90 dias. Então não houve diferença na mortalidade entre 28 e 90 dias entre o grupo da albumina e o grupo do cristalóide. Porém, novamente, o estudo Albius mostrou um desfecho positivo e importante da segurança do uso da albumina, né? É o famoso copo meio cheio e copo meio vazio. Os dois têm a mesma quantidade de água. Se ela não fez bem, ela também não fez mal. Então nós não podemos sacrificar a albumina e jogar ela para algum canto. Nesse estudo também, que foi o estudo Albius, também um estudo pós-hoc mostrou que um subgrupo, que seria o grupo dos pacientes com choque séptico, tiveram uma diminuição significativa na mortalidade em 90 dias com o uso da albumina. Então, talvez, pensando aí, seja uma indicação em pacientes com choque séptico. E vários estudos depois mostraram essa tendência de benefício relacionado ao uso de albumina em algumas subpopulações de pacientes críticos, como paciente com sepse grave e choque séptico, mas estudos não muito grandes, não com nível de evidência muito alto. Então, nós sabemos que existe uma carência, né, de estudos controlados e randomizados necessários para elucidar esse tema. Então, essa é a história que a gente tem da albumina. Agora, quando eu penso, né, do uso da albumina, eu tenho que dividir, e eu vou fazer isso para fazer uma explanação, do uso dessa albumina dentro da unidade de terapia intensiva e da utilização dela dentro do centro cirúrgico. Então, para começar a falar na terapia intensiva, é importante nós falarmos do glicocálice. Então, pela teoria, né, de Starling, eu só tinha uma membrana que era responsável pela, vamos dizer assim, passagem do líquido do intravascular para o intestino, que era a camada endotelial. Hoje nós sabemos que nós temos uma segunda camada abaixo dessa camada endotelial, que é uma camada formada de glicoproteínas, proteinoglicanas e glicominoglicanas, que constitui o glicocálice. E entre essas duas superfícies nós temos uma quantidade de plasma, que tem proteínas, principalmente a albumina, que dá um poder físico, né, estrutural a esse glicocálice. Então, nós temos, na verdade, não uma barreira, nós temos uma dupla barreira vascular impedindo o líquido de sair de dentro do vaso para o intestino e gerar edema. E então, essa barreira dupla vascular, ela é responsável pela manutenção da permeabilidade vascular. E nós sabemos que pacientes, principalmente em unidade de terapia intensiva, e esses pacientes críticos, são pacientes que podem ter lesão da camada do glicocálice por vários fatores. Hipervolemia, ou seja, uma reposição volêmica muito agressiva, liberando fator natriurético atrial, pode ser por um trauma tecidual secundário à cirurgia, uma hipoperfusão tecidual, uma lesão de isquemia reperfusão, como também um quadro infeccioso, um quadro inflamatório pela liberação de fator de necrose tumoral, e também lembrar na cirurgia cardíaca que a SEC também pode levar à lesão do glicocálice. Essa lesão acaba levando a adesão de leucócito, ativação inflamatória, agregação plaquetária, aumento da permeabilidade e, consequentemente, favorecendo a saída do líquido de dentro do vaso e gerando o edema intersticial.
Ok, eu gostei do que o João falou em relação às bases fisiológicas, tanto do cristalóide quanto do coloide. Qual a ideia que nós temos? O coloide fica dentro do vaso e o cristalóide tem uma maior permeabilidade saindo do vaso para o interstício. Porém, quando nós vamos ver essas bases fisiológicas em grandes estudos da UTI, estudos controlados, prospectivos, né, estudos com N alto e pragmáticos, nós não vemos essa realidade. Os estudos, o João mostrou isso, não houve diferença nos volumes administrados quando a gente compara a quantidade de coloide e de cristalóide para o mesmo desfecho hemodinâmico. Era de se ter uma proporção de 1:3, até, né, um pouco mais, 1:4. E, na verdade, isso fica de 1:1,5. Então, por que isso? Então, é falso nós afirmarmos, nesses estudos pragmáticos, verdadeiros, e não, né, no estudo in vitro, que coloide fica mais tempo no intravascular quando comparado ao coloide. Na verdade, os dois saem do intravascular e vai para o interstício. Por quê? Porque nesses pacientes de terapia intensiva, nós temos uma lesão desse glicocálice. E essa lesão ela é proporcional ao grau de inflamação, do volume administrado e também do tipo de coloide que eu utilizo, sendo maior com os amidos. E quando nós olhamos nesse espectro, né, um pouquinho diferente, a outra pergunta que eu devo fazer é: coloide é prejudicial ou não na unidade de terapia intensiva? E aí os grandes estudos Chess, né, utilizando o amido comparado com a salina, mostra maior necessidade de terapia de substituição no grupo do amido. Assim como o 6S mostra maior mortalidade, maior risco de terapia de substituição renal, maior tendência à hemorragia, maior necessidade de transfusão sanguínea. Ou seja, não deve-se usar amido na unidade de terapia intensiva. E quando eu olho o prejuízo que a albumina produz, pelos dois estudos que nós mostramos, tanto o SAFE quanto o Albius, a administração mostrou ser bastante segura, embora ela não mostre redução na mortalidade. Então eu volto a dizer que é o copo meio cheio e o copo meio vazio. Não é? Muito bem, então concluindo, nós podemos dizer que grandes estudos clínicos de coloide em UTI, estudos pragmáticos mostram que existe ausência dessas bases fisiológicas, de que o coloide fica dentro do vaso e o cristalóide sai, não mostram benefício, e muito pelo contrário, os amidos e as gelatinas mostram maior morbidade e mortalidade, o que não foi observado com a albumina, e apresenta um custo elevado sem dúvida nenhuma. Então a receita é banir coloides da unidade de terapia intensiva. Uma doença frequente na terapia intensiva e grave é a sepse. E na sepse deve ser totalmente evitado o uso do amido em pacientes de sepse. Isso é nível de evidência 1A. Porém, a albumina, ela pode ser usada quando eu estou utilizando um cristalóide e não estou tendo uma resposta adequada para ajudar na reposição volêmica. Isso é o nível de evidência 2C. Então, embora é uma indicação pequena, nós temos indicação para ela, sim, dentro da terapia intensiva, porque ela é um coloide que, se não está fazendo bem, ela não está fazendo mal. E nesse contexto, se eu tiver uma indicação precisa para ela, eu posso utilizar. E um detalhe interessante também, que vale a pena a gente fazer uma reflexão, é esse estudo que avaliou como era feita a reposição volêmica em 2007, em mais de 80 unidades de terapia intensiva, e depois foi comparada 7 anos depois, em 2014. Então, observem que interessante. Em 2007, o mundo usava muito mais coloide do que cristalóide na unidade de terapia intensiva. 7 anos depois, esse espectro mudou, passou-se a utilizar maior quantidade de cristalóide em relação ao coloide. E quando eu analiso o cristalóide utilizado, em 2007, a utilização era de solução salina e menos de solução balanceada. Em 2014, muda-se esse espectro novamente. E o mundo passa a utilizar mais solução balanceada comparada à solução salina. E quando eu olho agora para o uso dos coloides, que é bem menos do que dos cristalóides, nós observamos que em 2007 a utilização de coloide artificial predominava sobre a albumina. Em 2014, mais de 80%, quando se utiliza coloide no mundo, esse coloide é a albumina. Então, agora eu vou fazer um paralelo do uso do coloide em pacientes cirúrgicos. O que a gente tem em paciente cirúrgico? Primeiro, o guideline da Sociedade Europeia de Anestesiologia de 2013 recomenda que em situações de hemorragia pós-operatória, a estabilização hemodinâmica com coloides iso-oncótico, como a albumina e o amido, causa menos edema tissular quando comparada ao cristalóide, nível de evidência C.
Porém, não há evidência que a albumina reduz mortalidade em pacientes hipovolêmicos comparado com os cristalóides. Se eu for para a cirurgia cardíaca, onde se usa eventualmente o coloide, né, a albumínio S, eles usam porque apresenta um efeito expansor do volume plasmático maior comparado ao cristalóide, e isso é uma alternativa quando eu quero fazer uma fluidoterapia restritiva. Porém, coloides associa com maior taxa de transfusão sanguínea, risco de insuficiência renal e necessidade de diálise. E a utilização do coloide como prime também é controverso. Então, de maneira geral, a utilização do coloide em cirurgia cardíaca é bastante controverso. Em cirurgias hepáticas, existem poucos estudos de forte evidência em cirurgias hepáticas. Porém, alguns autores advogam que naquelas situações de cirurgias de grande ressecção, maior do que 40%, e após normalizar o volume circulatório, e se o paciente apresentar uma hipoalbuminemia menor do que 2, estaria indicado o uso da albumina. No trauma crânioencefálico, um braço do estudo SAVE mostrou que a utilização de albumina associou com maior mortalidade decorrente do aumento do edema cerebral e da pressão intracraniana quando comparada com a solução salina. Portanto, não deve ser usado coloide a 4% no trauma crânioencefálico, porque esse estudo foi feito a 4%, que é a hiponcótica. E deve-se dar preferência, então, ao soro fisiológico, e aí, chamando a atenção do que o João falou lá atrás, a solução balanceada parece ter o melhor efeito, mas num paciente com trauma crânioencefálico, talvez a solução, e num paciente também hiponatrêmico, a solução fisiológica seja a mais recomendada. Nas cirurgias abdominais, e aí a gente tem o Falcão, que é um estudioso nesse assunto, existe uma tendência da gente utilizar, ou tentar utilizar, né, uma menor oferta de líquido para evitar edemas de álcea, e com isso permitir uma reposição mais restritiva. E parece que aí o coloide tem uma indicação boa. Porém, esses estudos não têm nível de evidência muito alto e novos trials têm que ser feitos para definir esse papel nessa subpopulação. E aqui no estudo ERAS, lembrando, né, que é um protocolo que tenta acelerar a recuperação do paciente nesse estudo aqui em cirurgia coloretal, ele relata que a reposição volêmica deve ser dirigida por uma meta, né, e que uma das maneiras de fazer essa reposição é através de bolos utilizando coloides. Então, seria uma outra indicação. Quando eu preciso correr atrás de uma meta, eu vou dar bolos e, preferencialmente, a albumina pode ser utilizada com essa finalidade, porque eu vou dar um volume bem menor do que um cristalóide, né? E aí eu vou ter uma reposição volêmica mais restritiva. Em pacientes queimados, estudos recentes mostram benefício em relação a uma menor incidência de síndrome compartimental quando se usa albumina, mas nível de evidência muito fraco e limitada. E não foi evidenciada nenhuma redução na mortalidade quando se usou albumina comparado ao cristalóide em paciente queimado. Então, o uso rotineiro não deve ser utilizado e não é respaldado pela literatura quando comparado ao cristalóide. Então, eu posso concluir em relação ao uso dos coloides de maneira geral e da albumina especificamente, que algumas meta-análises que a gente viu, como o SAFE e o OBVIOUS, apontam que o uso da albumina possui um perfil de segurança superior ao coloide. Relatos adversos, como anticoagulação, reação alérgica e de transmissão, são raros. A albumina custa mais cara, sem dúvida nenhuma. E não há evidência que ela é superior, né, em relação aos outros fluidos. Porém, a indicação do uso da albumina é limitada e não pode ser baseada em resultado consistente científico, mas sim em desfecho de segurança, de deduções fisiológicas e de potencial benefício presumido. E que novos estudos devem ser aguardados para uma melhor definição da sua indicação. Eu diria que a albumina pode ser prescrita com segurança na anestesia, como um expansor plasmático, durante uma reposição volêmica de um paciente crítico, aonde está indicado um coloide. Você precisa dar um volume menor, respeitando as doses, as indicações e as contraindicações. Agora, só para encerrar, falando rapidinho sobre as soluções cristalóides. Eu chamo a atenção que a primeira solução cristalóide, né, que foi utilizada para tratamento de pacientes com cólera foi a solução salina, o famoso soro fisiológico, que não tem nada de fisiológico, que é a salina 0,9%. Já mostrado pelo João, quando nós fazemos uma reposição volêmica, nós temos um formato de 1U, né, onde eu avalio a complicação em função do volume administrado. Então, a administração de pequenos volumes, assim como de grandes volumes, acaba produzindo um número de complicações muito grande.
e de que nós queremos a nossa reposição. É atingir esse ponto mais baixo da curva, correto? Fazer, então, com que nós tenhamos uma quantidade de volume suficiente para produzir uma baixa ou nenhuma complicação nesse paciente. Dar líquido de menos restritiva significa reduzir volume intravascular, hipovolemia, hipotensão, hipoperfusão tecidual e disfunção orgânica. Maior permanência hospitalar e maior mortalidade. Dar líquido demais pode gerar edema intersticial, diminuição da oxigenação, prejuízo da cicatrização, deiscência de anastomose, congestão pulmonar, sobrecarga do aparelho cardiovascular, disfunção orgânica, maior tempo de internação, alteração da coagulação e maior mortalidade. Então, a ideia é nós darmos líquido para quem precisa. E aí a gente tem que utilizar bases fisiológicas das curvas de Frank-Starling através de variáveis dinâmicas. Lembrando da curva de Frank-Starling, eu vou avaliar a função ventricular, ou seja, o índice cardíaco em função da pré-carga, ou seja, de quanto volume eu estou dando a esse paciente. Então, pacientes que eu dou pouco volume e eu tenho uma alta resposta no índice cardíaco, são respondedores de volume. Agora, quando eu dou uma quantidade grande de volume e gero uma pequena resposta, no índice cardíaco, esses pacientes não são respondedores de volume. Então, o que me interessa é identificar os pacientes que estão nesse momento da curva. E como eu faço isso? Através da utilização de variáveis dinâmicas, como o delta-PP, o VVS, e a utilização do ecocardiograma transtorácico à beira-leito. E essas variáveis dinâmicas, simples de ser utilizada, como a diferença BV do volume sistólico, né, a variação do volume sistólico, ou o delta-PP, mostra para a gente, né, que essas variáveis têm uma especificidade e sensibilidade muito alta, variando de 80% a 90%. Então, eu diria que para que a gente não dê pouco líquido nem muito líquido, nós temos que correr atrás do nosso paciente, procurando fazer uma reposição guiada por meta, procurando um objetivo, utilizando as variáveis dinâmicas para uma reposição individualizada nesse paciente. E do outro lado, já comentado também pelo João, nós temos os cristalóides em duas apresentações, soluções balanceadas e não balanceadas. Então, se nós observarmos aqui em verde, eu tenho a concentração dos íons no plasma. Observe agora em vermelho o NaCl. O NaCl tem uma quantidade muito grande de sódio, concentração muito alta quanto comparada com o plasma. Então a gente chama essa solução de não balanceada, é uma solução rica em cloreto. Por outro lado, se eu observar a solução do Ringer lactato e a solução do Plasma Light, eles têm uma quantidade de cloro, uma concentração próxima da concentração, né, do plasma. E, além disso, elas têm aqui a presença de substâncias tamponantes, do lactato no Ringer e também do acetato e do glutamato no Plasma Light. Então, isso é o que a gente chama de solução balanceada. É pobre em cloreto e rico em íons tamponantes. Qual é o efeito, né, quando eu tenho uma solução não balanceada com aumento do cloro? Pela equação de Sturt, né, nós vamos ter o quê? Um aumento do cloro. Esse aumento do cloro vai diminuir o valor do DIF, que é a diferença de íons fortes. E a diminuição do DIF leva a uma queda do pH, o que produz uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então, soluções de alto teor de cloro acaba gerando uma acidose metabólica hiperclorêmica. E quando eu analiso, então, as soluções também já comentadas que a gente tem no Brasil, o solo fisiológico possui um DIF, uma diferença de íons fortes, de 0, porque é 154 menos 154, sódio e cloro. Isso vai fazer o quê? Vai gerar uma solução acidificante, normalmente gerando um base excess negativo. Se eu uso uma solução de Ringer lactato, que tem um DIF entre 24 e 28, é uma solução neutra. Então, esse excesso de base deve ficar num ponto neutro, 0. E quando eu uso o Plasma Light, que tem um DIF de 40, é uma solução alcalinizante que acaba gerando um excesso, né, ou um positivo base excess. E qual é o efeito, então, dessa solução balanceada e não balanceada de maneira geral na população? Isso é uma meta-análise de 21 estudos com 6.253 pacientes que mostrou que não houve diferença na mortalidade entre uma solução rica em cloreto e uma outra pobre em cloreto. Porém, a solução que tinha menos cloreto teve menor risco de lesão renal, menor risco de hipercloremia e acidose metabólica e menor necessidade de transfusão sanguínea. Em outras palavras, menor morbidade. Esse estudo, também mostrado pelo João, que é o Splint, avaliou a alteração da função renal em pacientes que receberam solução cristalóide versus a salina, né, em pacientes de terapia intensiva. E avaliou, então,
terapia de substituição renal e não houve diferença nos dois grupos. Então, mostrou que tanto a solução balanceada quanto a não balanceada tem o mesmo efeito na função renal. E um estudo mais recente, que é um estudo de solução balanceada contra a salina em pacientes não críticos adultos, mostrou e sugeriu que a solução balanceada, né, ela pode reduzir o risco de eventos renais adversos, como terapia de substituição renal e aumento da creatinina plasmática, e também a taxa de mortalidade em 30 dias. Porém, esses estudos ainda não têm uma validação do ponto de vista de evidência. Isso a gente pode dizer que é uma luz no fundo do túnel. Então, baseado nisso, nós vamos ter que aguardar 2 estudos que vão ser feitos em relação à solução balanceada e não balanceada, o estudo PLUS, que está sendo feito na Austrália e na Nova Zelândia, e o BASICS, que está sendo feito no Brasil. Até o João é um dos indivíduos que participa desse estudo, que talvez possa responder a essa pergunta. Enquanto isso, eu diria o seguinte: quando eu usar cristalóide, eu devo evitar. Então, por que eu vou falar mal do cristalóide? Não dar muito líquido e nem dar pouco líquido. E também não dar, né, solução não balanceada. Eu diria que a minha reposição, ela deve ser sempre restritiva, não totalmente restritiva, mas mais restritiva, guiada por uma meta individual no meu paciente e pretensialmente utilizando cristalóides balanceados. Era isso que eu tinha para discutir. Eu agradeço a sua presença. Excelente, Brandão, muito obrigado. Você sabe que a gente dá esse tema só para quem é amigo, né? Então, baita desafio aí, mas você se saiu super bem, principalmente se prendendo à albumina, né, João? Com certeza. Mas é inteligência, muito bom, meu amigo. A gente tem uma série, eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas vamos dar prioridades aqui para as perguntas que vieram dos chats, tudo bem? Para a gente poder responder, que vários colegas mandaram aqui perguntas. Vamos lá. O Fernando, aqui não identifica sobrenome, ele coloca o seguinte, que o uso do plasma light em grandes quantidades requer maior atenção com o cálcio, tendo em vista a ausência, né, na composição do plasma light. Ele pergunta, vocês fazem alguma reposição empírica de cálcio quando utilizam plasma light? Queria ouvir o João e o Brandão. Então, eu acabo, na realidade é o seguinte, dificilmente eu uso uma mesma solução o tempo inteiro para cirurgia, para todas as cirurgias, né? Então eu procuro dar uma balanceada um pouco nas soluções, eu acho que isso aí vai melhor. E em relação ao cálcio, a minha preocupação maior é se a cirurgia ela tiver um potencial de sangramento elevado, né? Às vezes uma cirurgia que não tem esse potencial, eu não me preocupo muito porque a reserva de cálcio que a gente tem no nosso organismo é muito grande e ficar repondo cálcio assim por repor, eu não vejo muito sentido, né? Então talvez fazer avaliações seriadas seja mais interessante do que ficar fazendo reposição. Agora uma cirurgia com potencial grande de sangramento e tem esse risco, aí eu acho que vale a pena. Se ele está usando só a solução de plasma light, vale a pena fazer. Eu geralmente faço uma reposição pequena de cloreto de cálcio, eu uso mais ou menos 3 ml de cloreto de cálcio com 100 ml de soro fisiológico, e eu acabo fazendo isso em torno de 2 horas, assim, eu vou reavaliando e vendo como é que fica mais ou menos. Eu acho que já é suficiente. Legal. E Brandão, como é que você faz? Eu também concordo com a resposta do João. Primeiro que eu acho que essas soluções elas têm que ser utilizadas em cirurgias grandes, então são pacientes críticos, né? E que aí a gente tem que ter uma monitorização muito mais, vamos dizer assim, avançada em relação a esse paciente, não só do ponto de vista hemodinâmico, como o João falou aí, do ponto de vista laboratorial. E a gente vai estar acompanhando, eu também sou adepto à teoria dele, eu não gosto de usar um tipo só de solução, né? Eu sempre tento tirar a vantagem de cada uma que ela tem, né, dentro daquilo que está acontecendo na cirurgia, mas sem dúvida nenhuma, quando existe um risco de sangramento e reposição, principalmente de sangue, esse cálcio pode alterar e aí a gente tem que fazer uma reposição, e eu faço normalmente da maneira semelhante ao que o João faz. Perfeito. Eu não gosto muito de fazer empírico. Geralmente eu acompanho esses pacientes mais de perto. Então vou colhendo exames, são cirurgias maiores, você vai acompanhando o paciente mais de perto e vai sentindo, né? Mas perfeito. Eu queria chamar a atenção para uma frase que vocês dois falaram e que me lembra, o ano passado eu tive a oportunidade de moderar uma mesa do Jean-Louis Vincent, que teve no simpósio do paciente grave aqui em São Paulo, e ele falou sobre a questão da reposição volêmica, existe a solução ideal.
E o último slide dele é um slide muito interessante, não sei se vocês já viram essa apresentação dele, que é onde ele coloca, na verdade, um mix de soluções. Né? A gente sempre está muito atrás da solução ideal, né? E é como se fosse categórico, dicotômico, é sim ou não, é 0 ou 1, quer dizer que é cristalóide, não é coloide, e vice-versa. E ele fala que não, né? E é exatamente isso que vocês falaram em ambas as apresentações, né? Você tem espaço, você tem indicação, você tem contraindicação, então é uma medicação, né? E principalmente um componente super importante que anda junto, não é só o que você faz, é o quanto você faz. Claro. Né? Porque isso vai impactar diretamente. Então, esse último estudo do New England que o João mostrou, e eu acho que o Brandão chamou a atenção também, falando do restritivo versus liberal, e que mostrou que o restritivo tinha maior lesão renal, mas aquilo ali é um ultra restritivo, né? Considerar 1.500 ml para uma cirurgia de 4 horas abdominal aberta, né? Então, eu acho que vocês chamaram muita atenção disso, eu só queria reforçar esse ponto, porque já na primeira pergunta aqui, vocês acho que já passaram até o espírito, né, da mensagem a ficar. Vamos para a próxima aqui, a Maristela Lopes. Maristela, um beijo para você, colega lá de... Ela coloca, existem evidências de que o uso do Plasma Light ou do Plasma Fundim tem melhor desfecho comparado à solução fisiológica ou o Ringer? O que vocês me dizem sobre o Plasma Light ou Plasma Fundim? É porque é a mesma, na verdade é a mesma medicação, mas é mesmo fluido, mas de companhias laboratório diferente. Laboratório Exato, diferente. Uma solução isotônica osmolar. É isso, exatamente. Mas o Brandão mesmo mostrou isso aí, né? Assim, tem estudos que mostram benefício, né? A gente precisa de um estudo mais forte, que eu acho que o estudo Basics que vai sair, que está para sair já agora, daqui a pouco, eu acho que vai trazer uma melhor ideia se realmente a solução balanceada, aí no caso do Plasma Light, é melhor. Olá, boa noite. Perguntas para fazer, mas um componente super importante que quando utiliza um Plasma Light. Queria ouvir o João e o Brandão. Então, eu acabo, na realidade é o seguinte, dificilmente eu uso uma mesma solução o tempo inteiro para cirurgia, para todas as cirurgias, né? Então eu procuro dar uma balanceada um pouco nas soluções, eu acho que isso aí vai melhor. E em relação ao cálcio, a minha preocupação maior é se a cirurgia ela tiver um potencial de sangramento elevado, né? Às vezes uma cirurgia que não tem esse potencial, eu não me preocupo muito porque a reserva de cálcio que a gente tem no nosso organismo é muito grande e ficar repondo cálcio assim por repor, eu não vejo muito sentido, né? Então talvez fazer avaliações seriadas seja mais interessante do que ficar fazendo reposição. Agora uma cirurgia com potencial grande de sangramento, tem esse risco, aí eu acho que vale a pena. Se ele está usando só a solução de Plasma Light, vale a pena fazer. Eu geralmente
faço uma reposição pequena de cloreto de cálcio, eu uso mais ou menos 3 ml de cloreto de cálcio com 100 ml de soro fisiológico, e eu acabo fazendo isso em torno de 2 horas, assim, eu vou reavaliando e vendo como é que fica mais ou menos. Eu acho que já é suficiente. Legal. E Brandão, como é que você faz? Eu também concordo com a resposta do João. Primeiro que eu acho que essas soluções elas têm que ser utilizadas em cirurgias grandes, então são pacientes críticos, né? E que aí a gente tem que ter uma monitorização muito mais, vamos dizer assim, avançada em relação a esse paciente, não só do ponto de vista hemodinâmico, como o João falou aí, do ponto de vista laboratorial. E a gente vai estar acompanhando, eu também sou adepto à teoria dele, eu não gosto de usar um tipo só de solução, né? Eu sempre tento tirar a vantagem de cada uma que ela tem, né, dentro daquilo que está acontecendo na cirurgia, mas sem dúvida nenhuma, quando existe um risco de sangramento e reposição, principalmente de sangue, esse cálcio pode alterar e aí a gente tem que fazer uma reposição, e eu faço normalmente da maneira semelhante ao que o João faz. Perfeito. Eu não gosto muito de fazer empírico. Geralmente eu acompanho esses pacientes mais de perto. Então, vou colhendo exames, são cirurgias maiores, você vai acompanhando o paciente mais de perto e vai sentindo, né? Mas, perfeito. Eu queria chamar a atenção para uma frase que vocês dois falaram e que me lembra, o ano passado eu tive a oportunidade de moderar uma mesa do Jean-Louis Vincent, que teve no simpósio do paciente grave aqui em São Paulo, e ele falou sobre a questão da reposição volêmica, existe a solução ideal. E o último slide dele é um slide muito interessante, não sei se vocês já viram essa apresentação dele, que é onde ele coloca, na verdade, um mix de soluções. Né? A gente sempre está muito atrás da solução ideal, né? E é como se fosse categórico, dicotômico, é sim ou não, é 0 ou 1, quer dizer que é cristalóide, não é coloide, vice-versa. E ele fala que não, né? E é exatamente isso que vocês falaram em ambas as apresentações, né? Você tem espaço, você tem indicação, você tem contraindicação. Então, é uma medicação, né? E principalmente um componente super importante que anda junto. Não é só o que você faz, é o quanto você faz. Né? Porque isso vai impactar diretamente. Então, esse último estudo do New England que o João mostrou, e eu acho que o Brandão chamou a atenção também, falando do restritivo versus liberal, e que mostrou que o restritivo tinha maior lesão renal, mas aquilo ali é um ultra restritivo, né? Considerar 1.500 ml para uma cirurgia de 4 horas abdominal aberto, né? Então, eu acho que vocês chamaram muita atenção disso, eu só queria reforçar esse ponto, porque já na primeira pergunta aqui, vocês acho que já passaram até o espírito, né, da mensagem a ficar. Vamos para a próxima aqui, a Maristela Lopes. Maristela, um beijo para você, colega lá de Curitiba, Paraná. Né, do Paraná. Nossa presidente da regional. Nossa presidente lá da Sociedade do Paraná, um beijo, Maristela. Ela coloca, existem evidências de que o uso do Plasma Light ou do Plasma Fundim tem melhor desfecho comparado à solução fisiológica ou o Ringer? O que vocês me dizem sobre o Plasma Light ou Plasma Fundim? É porque é a mesma, na verdade é a mesma medicação, mas é mesmo fluido, mas de companhias laboratório diferentes. Diferente. Laboratório diferente. É uma solução isotônica osmolar. Isso, exatamente. Mas o Brandão mesmo mostrou isso aí, né? Assim, tem estudos que mostram benefício, né? A gente precisa de um estudo mais forte, que eu acho que o estudo Basics que vai sair, que está para sair já agora, daqui a pouco, eu acho que vai trazer uma melhor ideia se realmente a solução balanceada, aí no caso do Plasma Light, é melhor do que a solução fisiológica, mas parece que a pendência é a utilização maior de solução balanceada mesmo, né? O Brandão reforçou nesse assunto. Eu acho que assim, não significa que a gente não vai utilizar mais solução fisiológica. Tem o seu espaço, é igual você mesmo citou aí, Falcão, que eu acho que a gente tem que se basear nas propriedades de cada solução. E com certeza a solução fisiológica tem o espaço dela, o colóide tem o espaço dele. Então a gente só tem que tomar esse pouco de cuidado. Mas um monte de estudo aí já vem mostrando benefício em relação à solução fisiológica, sim. Eu concordo, o João é um expert no assunto, ele estuda, e não só estuda, como publica isso aí, mas eu gostaria de acrescentar um detalhe que eu acho que é importante, né? Dois colegas, o Ari Serpa, né, e a Letícia Dourado, agora, né? fez uma meta-análise a respeito das duas soluções, e não achou, né, nessas duas meta-análises diferença em relação
ao desfecho, mortalidade, insuficiência renal, etc. e tal, né? Agora, se a gente olhar aquele gráfico que eu mostrei, que é aquele gráfico que mostra a mudança de paradigma de reposição volêmica no mundo, o mundo hoje está fazendo mais cristalóide do que coloide. Essa discussão eu acho que não existe mais. Cristalóide ganha. Aí fica a briga na onde? Se é uma solução ou não balanceada. E parece que o mundo está enxergando dessa maneira, né, principalmente nos países de primeiro mundo, que a solução balanceada tem uma certa vantagem. Embora, como o João acabou de comentar, o estudo Basic Plus vai talvez mostrar isso, né, João? Mas eu acho que é uma luz no fundo do túnel, né, e que a gente não pode estar fechado a essa mudança de paradigma, né? Exato, eu até sempre brinco assim, você vai fazer uma colestectomia para uma paciente de 17 anos de meia hora, pode fazer até Coca-Cola na veia que não tem problema. Isso aí. Não vai dar em nada. Né? É isso aí. Mas agora, o problema é o paciente crítico, né? É isso que é o problema. E esse negócio, para mim, por exemplo, eu sempre fui muito restritivo, mais restritivo com uma solução não balanceada, com a solução salina, né? Não que eu excluí do meu arsenal, mas um pouco mais restritivo. A gente sempre lembra da acidose hiperclorêmica, mas muitas vezes a gente esquece da sobrecarga de sódio que a gente faz nos pacientes, a depender do volume feito. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, até João, como um profundo estudioso do assunto. Foi publicado um paper no Anesthesiology há poucos meses, né, do grupo do Sessler, que com mais de 8.000 pacientes, foi uma coorte prospectiva, com mais de 8.000 pacientes, 4.000 e tantos para cada lado, comparando o Ringer lactato com solução salina. E a média de infusão foi de 1,9 litros para os dois lados, ou seja, 2 litros, né, tanto do Ringer quanto a salina. E o hard outcomes dele, que era o outcome primário, foi mortalidade intra-hospitalar. E não teve desfecho, não teve diferença, né, quando você vê o paciente cirúrgico. E eu queria ouvir um pouquinho isso de você, se você viu esse estudo, e que é um estudo que compara a solução salina com o Ringer lactato, e é exatamente o que você falou, né? Então, viu, Falcão, assim, tem estudos, inclusive, de solução salina em Ringer lactato e até foi estudo brasileiro mesmo, do Zampieri lá, que eles também mostraram que um potencial benéfico do Ringer lactato. Só que eu acho que essa evidência a gente só consegue checar, Falcão, quando o volume que a gente está dando para o paciente é muito grande. Assim, com 1 litro, é igual o Brandão está falando, você vai pegar uma colestectomia, se você fizer um comparativo, com certeza não vai dar nada. Isso é uma crítica, inclusive, para o estudo Basics, que eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque o quantitativo que eles compararam era muito baixo. E eu não sei se 500 ml vai fazer essa diferença brutal, entendeu? Então, você pegar, sei lá, 2 litros de solução, será que tem um potencial tão grande para a gente conseguir ver esse efeito? Eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que quando você está infundindo uma grande quantidade de solução salina, eu não tenho dúvida, vai ser prejudicial para o paciente. Se você fizer uma quantitativa maior, assim, eu mesmo já fiz essa verificação anterior, e na minha opinião, assim, quando você se aproxima de 3 litros, 4 litros de solução salina, você já começa a trazer prejuízo para o seu paciente. Então, e o interessante desse estudo foi isso, né? Que a média foi de 1,9 litros. Isso. Você vê, é um volume que a gente é do dia, né? Da prática, né? Dependendo do da cirurgia. Exatamente. Pode falar. Desculpa. Não, pode falar, Brandão. Não, eu ia completar isso que o João falou, porque a gente vê exatamente isso. O estudo Splint também mostra isso, né? São pacientes normalmente cirúrgicos, cirurgia eletiva, não é o paciente grave. A gente está discutindo aqui do paciente crítico. Esse paciente, sim, vai ter diferença, qualquer coisa que você faça errado. Agora, o paciente com volume pequeno não vai mostrar, eu acredito também, em nada de diferente. Perfeito. A gente tem várias perguntas, mas em virtude do horário, como a gente finaliza às 9, eu vou para uma última pergunta aqui, que é uma pergunta do Maurício Malito. Malito, um grande abraço para você. Fala para ele que ele só sabe de via aérea, não ficar aqui. Nossa, o mestre da via aérea, é isso aí. Mas você vê, o Malito entende de tudo. E o Malito colocou uma questão aqui que também é uma curiosidade minha. Eu que não sou tão update com reposição volêmica, estudo, mas não acompanho o dia a dia, que ele colocou que há alguns anos teve um estudo europeu que mostrou um desfecho ruim com os hidroxietilestarches nos pacientes críticos, né? A gente sabe disso e vários hospitais removeram o coloide das farmácias. E ele pergunta, algum tempo depois foram observadas limitações e fragilidades desse estudo.
Hoje ainda existe espaço do amido, do hidroxetil starch? Porque o Brandão até prendeu bastante ali na albumina, tudo, né? E o hidroxetil starch? Então, você vai, João? Vai, depois eu vou. Bom, então, nesse ponto, eu até sou um pouco entusiasta do colóide sintético em paciente cirúrgico, tá? Então, eu acho que paciente séptico, o Brandão falou que realmente a gente, hoje com o quantitativo de estudos que a gente tem, é ruim. E tem uma coisa que eu vou citar para vocês, de todos os estudos que tem até hoje, o comparativo quando você vai colocar colóide sintético com os outros tipos de solução, era simplesmente um grupo você dá colóide sintético, outro você não dá, mas não tinha nenhum objetivo específico. Por exemplo, não era melhorar a hemodinâmica do paciente ou alguma coisa nesse sentido. Simplesmente num grupo você só dava colóide e no outro você dava cristalóide. Então, eu acho que tem um espaço grande para paciente que você está querendo fazer uma restauração hemodinâmica importante. Obviamente que você tem que tomar cuidado com a história da insuficiência renal se o paciente tem um potencial risco, e com a coagulopatia. Nos outros grupos, exatamente, sangramento. Nos outros grupos, eu acho que tem espaço ainda. Eu acho que a gente ainda vai ter aí algumas questões que vão sair daqui a pouco sobre colóides a respeito desse assunto. E tem um ponto que eu acho bem legal. Quando você está dando muita quantidade de cristalóide para o seu paciente, talvez, para a gente tentar dar uma segurada, é usar algum tipo de colóide, porque com certeza o paciente vai virar um sapo-boi daqui a pouco se você ficar só usando cristal, principalmente em grandes cirurgias. É isso que vai ser Tem que lembrar que a sanazarca também aumenta a mortalidade. Isso, né? Exatamente. Complica pulmão, edema de alça e por aí vai, né? Exatamente. Bom, é exatamente isso que o João falou. Eu acho que são dois cenários diferentes. O primeiro cenário é o da terapia intensiva, o paciente inflamado, né, com lesão de barreira endotelial e de glicocálice. Esse paciente não vai se beneficiar de colóide em hipótese nenhuma. Por quê? Porque vai passar líquido e não vai ter benefício, né? E o amido, no caso, aí vai dar insuficiência renal, como a gente sabe, até aumento de mortalidade é relatado. Agora, se a gente for para o cenário da cirurgia, aquele paciente que teve uma hemorragia aguda, ela pode ser corrigida sim com amido, tranquilamente, ou mesmo com a albumina, né? E até quando você for fazer uma reposição guiada por meta, usar bolos, né, de colóides também, você faz uma quantidade menor. Eu uso muito o amido nas minhas cirurgias dessa maneira que eu estou dizendo. Agora, eu não sei, o João pode corrigir se eu estou errado, o máximo de colóide de amido que você pode dar é 30, 50 ml por quilo. Quem que chega a dar mais do que 2 frascos? No máximo você dá 2, não é, João? Então, ou seja, só tem que tomar uma margem grande. Só tem que tomar cuidado para na UTI o pessoal não continuar dando. Não, aí não, UTI não pode. UTI é proscrito, UTI não pode nem entrar, né? Mas é isso mesmo, assim, 30 ml por quilo. Então, e a gente não chega a dar isso, nunca na vida você vai dar. Fico super feliz de ouvir vocês falarem isso. Então, eu não estou fazendo iatrogenia, pelo menos ainda estou atualizado, porque eu faço a mesma coisa, eu ainda uso também amido em casos específicos, né? Então, principalmente, como o João falou, aquelas cirurgias que você já começou a fazer muito cristalóide, né? Então, fazendo um wrap-up, eu acho que a mensagem final que fica para a gente, eu peço desculpa que tem várias mensagens que foram enviadas, mas devido ao nosso horário e cumprindo o prometido, né? Eu acho que fica aqui para a gente como 2 mensagens principais, né? Não é só o que fazer, mas é o quanto fazer. O que fazer ainda volume é uma medicação. Então, você tem indicação, você tem contraindicação, né? A gente precisa escolher o líquido certo para o paciente certo na hora correta. Então, durante uma anestesia, provavelmente a gente vai utilizar vários ou todos, né? A depender do porte dessa cirurgia. E o quanto fazer? A gente já viu que seja liberal, seja restritivo, esses termos são ruins, né? Brandão falou, tem que guiar por meta, tem que ter um objetivo e fazer e individualizar a terapia para o nosso paciente. Então, eu acho que essa mensagem final que fazendo aqui uma conclusão em cima dessas 2 apresentações, eu acho que a gente tem que levar isso ali como take-home message, né, para o nosso dia a dia. Então, João, Brandão, muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, é uma honra ter vocês aqui conosco, mais uma vez contribuindo na SAESP. A gente chamou vocês 2 para esse tema porque a gente sabia que vocês iam dar um show aqui com a gente, tá? Muito obrigado.
uma boa noite, um bom descanso para vocês e um bom descanso para todos os colegas que estão acompanhando a gente aí online. Tá bom? Obrigado também pela oportunidade. Obrigado, Brandão. Falou, Falcão. Pode contar com a gente aí quando precisar. Eu que agradeço aí a participação e, João, muito bom estar discutindo com você aqui, tá? É. Só enriqueceu, só trouxe mais conhecimento. Obrigado. Muito boa bom. noite a todos. Um abração, gente. Uma boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.